Espero que nós possamos entender, né, a palavra e que essa palavra venha falar com todos nós, né? Glória a Deus. Já vem falando bastante comigo desde que eu estou estudando, né? Mas que venha falar mais ainda, amém? Amém, Senhor, aleluia. Convido os irmãos a abrir nossas Bíblias no versículo tema, né? Que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és grande, o Senhor é único. Glória a Deus. Amém, que diz assim, né, no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o tema dessa campanha, né, que estamos aqui hoje é Águas que Curam. Glória a Deus, glória a Deus. E quando eu vi esse tema, né, que me veio na mente, primeiramente, foi Espírito Santo, né, falar sobre Espírito Santo, né. Deus maravilhoso. E eu creio que todas as palavras que foram ditas aqui hoje, né, nas oportunidades, eu acho que já confirmou bastante, né, esse tema. Glória a Deus. E, enfim. Então, né, vamos começar falando sobre o que significa, né, a água na Bíblia, né? Que muitas das vezes é retratado na Bíblia, né, como uma forma simbólica. Então, a água na Bíblia, ele é um símbolo de purificação, santificação e cura. Aleluia! Muitas das vezes a água ela é mencionada como símbolo do Espírito Santo, que é o agente de cura de Deus, né? Então, o Espírito Santo ele é como um oceano, porque essas águas não têm fim, amém? Então, as misericórdias do Senhor não têm fim, né? As bênçãos de Deus para nossas vidas, elas não têm fim. Só basta nós darmos o primeiro passo, né? O passo de fé, mergulhar nessas águas, né? Que elas curam e traz bênção para nossas almas, amém? Glória a Deus. Em João capítulo 7, versículo 38, ele vai dizer assim, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso é Jesus falando, né? Que essa água viva, ela é o próprio Espírito Santo, né? E as bênçãos de vida que ele veio trazer. Aleluia. Então, Jesus, ele veio aqui nessa terra, né? Nasceu, cresceu e morreu, né? Por nós. Porém, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, né? E ele subiu aos céus. Porém, ele disse que ia nos deixar um consolador, que é o Espírito Santo, né? Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para consolar nossas almas, para trazer cura, para ser nosso amigo, né? Então, mesmo que a gente possa se afastar, né? Às vezes de Deus, do nosso Espírito Santo, mas ele sempre está lá de braços abertos para nos receber, né? Então, Jesus falou sobre isso, né? Sobre águas que correm dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? E nós aceitamos junto o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Aleluia, Ele faz com que águas, né? Fontes de água viva fluam dentro de nós, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, é por isso que me veio bastante, assim, quando eu vi esse tema, falar sobre o Espírito Santo, amém? Mas agora, voltando aqui para
para esse capítulo de 2 Reis, capítulo 5, né? Aleluia. Nós vemos a história de Naamã, né? E quem era Naamã? Naamã, ele, como a maioria que nós já conhecemos essa história, né? Mas eu vou falar aqui só mais um pouco, né? Que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria, né? E ele era o maioral ali no país dele, né? É verdade. Ele era uma pessoa muito respeitada, já tinha ganhado várias guerras e salvado ali o seu país. Então, ele era um herói valoroso, né? Ali para aquele país. Porém, ele era leproso, né? Verdade. Eu não sei se as pessoas sabiam, mas eu imagino que ele escondia esse fato, né? Sim. Porque como leprosos, né, os leprosos naquela época, eles eram vistos como incapazes, né? Sim. Pessoas impuras, e eles ficavam isolados da sociedade, né? Sim, glória a Deus. Eram colocados em um vilarejo só de leprosos, então eles não tinham contato muitas das vezes com as famílias. É verdade, é dessa maneira. Mas como Naamã, ele era um homem tão valoroso, ele continuou sendo o chefe, né? O chefe do exército da Síria, né? Então acima dele estava ali só o rei, né? Naamã era uma pessoa que era acostumada a dar ordens, né? Porque tinha todo aquele exército, todas as divisões do exército sob o seu comando, né? Porém, como nós sabemos, ele era leproso e ele devia já ter tentado várias coisas, vários rituais a outros deuses para ser curado, né, daquela lepra. Porém, nada adiantou, né? Então, certo dia, Naamã estava lá nessa casa e uma jovem escrava israelita, né, falou sobre o Deus de Israel, né, e que o profeta Eliseu daquela época poderia curá-lo, né? Então, Naamã, ele era uma pessoa, do ponto de vista israelita, ele era visto como um estrangeiro, né? Um gentio sem conhecimento de Deus, né? Deus de Israel. Então ele não sabia quem era esse Deus, não sabia o que ele era capaz de fazer. Talvez ele podia achar que era só mais um Deus qualquer, mas mesmo assim ele creu, né? Na palavra daquela jovem. E muitas das vezes, né, tem Naamã aqui, né, pode estar representado, né, no nosso dia de hoje, uma pessoa que não é crente, né, uma pessoa que não conhece a Deus. E às vezes a gente conhece pessoas assim que não conhecem a Deus, mas está passando por uma dificuldade. E aí, quando eles ouvem a palavra, às vezes até nós mesmos que somos cristãos, quando ouvimos essa palavra, né, que Deus cura, que Deus traz bênçãos para nossas vidas, que Deus pode resolver nossos problemas, e a gente às vezes pode duvidar, né, de que, nossa, será que Deus pode fazer isso mesmo por mim? Será que eu sou merecedor disso, né? Porque Naamã não fazia parte do povo de Israel, né? Mas ele resolveu crer na palavra da jovem, né? Essa jovem pode ser representada pelos pregadores, né, que vêm aqui pregar a palavra de Deus, os evangelistas, né, que estão aí pelo mundo pregando a palavra de Deus. Qualquer um de nós que estivemos pregando a palavra de Deus, né? Então, aqui nós temos um exemplo de fé, né? Ele creu naquela palavra. Aleluia! E então que nós possamos também crer, né? Que Deus pode sim fazer, curar-nos, né? Nos abençoar. Não que a gente é merecedor, né? Nós não merecemos, mas Deus, Ele tem um grande amor por todos nós. E a misericórdia dele nos alcançou, né? Aleluia! Então, aqui
aqui nós vemos que Naamã, ele resolveu acreditar, né, naquela palavra daquela jovem. Então, ele foi atrás, né, de Eliseu, do profeta Eliseu, no qual ela tinha falado. Então, ele foi até o seu rei, né, falar sobre a condição dele e falar que estava indo a Israel. E o seu rei mandou que fizesse uma carta de recomendação para ele, para que ele fosse até Israel, porque naquele tempo eles estavam meio que em guerra, né? Então, era bom saber levar aquela carta para que as pessoas de Israel soubessem que ele estava indo em paz, né? E então ele foi até lá, e o rei de Israel, naquela época, estava meio receoso, né, de aceitar ele. Porém, Eliseu, quando ouviu isso, falou que deixe ele vir, né? Deixe ele vir até mim, porque Eliseu era um homem de Deus, então ele já sabia que ia vir uma cura aí pela frente, né? Aleluia! Então, Naamã foi até lá. E aí, quando ele vai até Dotã, né, a cidade onde Eliseu estava, aí ele vai até a casa dele, porém, Eliseu não atende ele, né, manda um mensageiro, né? Dessa maneira. E aí, Eliseu vai lá e manda um mensageiro dizendo para ele, dando uma ordem, né? Vá até o rio e se lave 7 vezes, vá até o rio Jordão e se lave 7 vezes, e então você será curado. E aí, Naamã, que era uma pessoa que era acostumada a receber ordens, eu acho que ele esperava que Eliseu fosse até lá onde ele estava e clamasse ao Deus dele, né, Deus de Israel, passasse lá a mão nele e ele seria curado, né? Porém, não foi isso que ele recebeu. Ele recebeu uma ordem, né, até que ele fosse até lá, fizesse aquilo e ele seria curado. Mas aí Naamã, ele ficou meio indignado, né, com essa situação. Ele deixou que o orgulho dele falasse mais alto, né? E ele já queria ir embora, né? Aqui no versículo 11, né? Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, Naamã, ele pretendia, né, assim, não queria fazer isso, né, que o profeta tinha mandado ele fazer. Ele preferia até se lavar em outras águas de rios que eram melhores, né, na vista dele, que eram águas mais limpas, mais belas, que tinha lá em seu país. Porém, não era a água de Deus, né, meus irmãos? Aleluia! Então, aqui continuando, no versículo 13, né? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, os servos dele, né, de Naamã, o convenceram, né, falando: poxa, se fosse uma coisa mais difícil que ele tivesse te mandado fazer, você não faria? Então, ele te mandou apenas para ir lá, mergulhar naquele rio e você ficará curado. Então, o que custa, né? Então, assim, desse jeito, Naamã, ele se convenceu, ele foi até lá, né? Foi até lá, ao Rio Jordão.
E aí eu quero falar um pouco sobre esse rio, né? Glorioso é o Senhor. Que aqui no versículo 14 está falando, né? Esse rio Jordão, a sua fonte era localizada em um vale com um fenômeno único. Era 563 metros acima do nível do mar. Porém, ele desaguava no Mar Morto, atingindo 392 metros abaixo do nível do mar. Então, ele descia bastante, né? E com certeza haviam muitas impurezas, né? Descendo junto. Então, era um caminho difícil, né? Até chegar lá. Não era um rio muito bonito, era uma caminhada difícil, né? Então, aqui nós observamos que, às vezes, para se aproximar de Deus, não é fácil, né? É preciso trilhar por um caminho difícil. Aleluia, Jesus. E se Naamã não tivesse deixado seu orgulho de lado, ele não teria alcançado a misericórdia de Deus, né? Porque ele precisou se humilhar mesmo para receber a bênção de Deus. Aleluia! E assim, o que eu vejo aqui, né? Que Deus, ele não busca assim pessoas orgulhosas, né? Pessoas com altivez, né? Com seu ego elevado. Deus, ele quer pessoas boas e humildes, né? E ele quer nos transformar, né? Cada dia mais em pessoas mais humildes, pessoas que estão dispostas a descer, né? Não se achar melhor do que ninguém, mas descer cada vez mais, né? É assim que Deus está procurando, né? Para que então Ele venha nos abençoar. Amém. Que então Ele venha nos curar, né? Mas para isso, realmente nós temos que passar pela porta estreita, né? Descer por aqueles caminhos cheios de pedregulhos, né? Mas é assim que a gente alcança a misericórdia do Senhor, amém? Amém. Então, essa é uma palavra que falou bastante comigo, né? E eu espero que os irmãos também tenham também aprendido com essa palavra um pouco, né? Que possamos cada dia mais descer, né? Descer mais, para que nós possamos mergulhar mais profundamente, né, nessas águas do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está aqui hoje, ele está procurando pessoas que queiram descer, né, nessas águas, mergulhar nessas águas, nesses rios, nesse oceano que ele é, né? Que assim nós possamos. Eu não sei, né, qual é o problema de cada um tem seus problemas, eu tenho os meus problemas, mas o Senhor Deus, Ele conhece, Ele está aqui e está disposto a nos curar nossas almas, né, a nos abençoar, a nos dar uma ajuda necessária, amém? Então, essa é a palavra, uma palavra rápida, né, mas bem objetiva, amém? E agora gostaria de chamar a irmã Alicia bem para a gente louvar um hino. Aleluia!